Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Maravilha poder estarmos aqui mais uma vez, podermos louvar o nome do Senhor, orar, né? Quem puder chega mais cedo um pouquinho, né, Dina, já a orar, é tão bom, uma bênção. E desde já eu quero agradecer a oportunidade, a confiança do nosso pastor presidente, do nosso pastor Frota, e saudar os nossos queridos pastores. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e trazer nesta noite um bom aprendizado para as nossas vidas espirituais. E sem mais demoras, abram sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo de número 35. Sentado como vocês estão, não precisa ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que ele saiu, Jesus disse: Agora, o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis. E como eu disse aos judeus, também digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também ameis uns aos outros. Versículo de número 35. E nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando nós estávamos aqui na oração, o presbítero de Inajá estava falando sobre identidade, sobre aquele documento que nós portamos, que diz a nossa origem, quando nós nascemos e onde fomos registrados. Ele estava fazendo um comparativo entre a identidade enquanto um documento de cidadão e a nossa identidade em Cristo. Como o que é que me difere e o que é que me classifica como um servo de Cristo. E eu gostaria hoje de complementar essa informação do Dinajá. O que é que nos faz uma comunidade cristã? Qual é o diferencial? Irmãos, é um sentimento natural de todos os seres humanos se reunir em grupo. Quando Deus cria a humanidade e diz assim: espalhe-se e multiplique e encha a terra. A primeira coisa que Deus queria é que a humanidade se espalhasse. Quando o pecado advém através de Adão, tudo que é da ordenança divina agora passa a ser contrário à vontade humana. Então a primeira coisa que eles fazem é se reagrupar em cidades, se unir. As pessoas têm um sentimento natural por se reunir em grupo. É por isso que Deus dispersa a Torre de Babel. Porque a ordem divina é: multiplique e encham a terra, e não se aglomerem junto de si. As maiores catástrofes, aquilo que há de mais ruim para a humanidade, se deve por causa das grandes cidades. Violência, poluição, sujeira, doenças, tudo, a grande maioria das mazelas da humanidade se resolveria se todo mundo tivesse no seu lugarzinho. É claro que com a modernidade a gente acaba precisando se unir uns aos outros por causa dos hospitais, por causa daquilo que a gente pode ter em grandes cidades.
mas o propósito original não era todo mundo aglomerado. Porque uma coisa é você morar numa casa, num apartamento confortável, grande, que cabe você, sua família, mas quem é de uma comunidade, uma favela, ou já foi, sabe como isso é perigoso. Um negócio tudo muito aglomerado, você vê as casas uma em cima das outras, e a gente se pergunta assim, poxa, tem tanto espaço nesse planeta Terra, por que é que está todo mundo aglomerado? É uma casa subindo em cima da outra, e aí tem um espacinho, já faz uma outra casa ali, o filho se casa, o pai constrói uma casa no quintal, e por aí vai. Porque a gente gosta de estar junto, aglomerado. E sempre é possível a gente identificar um componente de um grupo por causa de suas características. Então, é muito fácil você identificar quem é um torcedor do Fortaleza, quando você anda na rua, ou quem é um torcedor do Ceará. Porque existem peculiaridades. Quem vota no Lula, quem vota no Bolsonaro, quem torce para a seleção brasileira, quem não torce. Porque existem coisas dentro do grupo que nos distinguem dos outros grupos. Algumas pessoas gostam de, e por se identificarem com um determinado grupo, ele acaba adquirindo peculiaridades e características que são de respeito a esse grupo. Você conhece um grupo de hippie, você conhece um grupo de maconheiros, você conhece um grupo de skatistas, pelas roupas que ele usa, pelo linguajar. Então, existem coisas na característica do comportamento humano que me diz a que grupo esse indivíduo pertence. Quase sempre, os grupos de pessoas se divergem entre si, o que dificulta a convivência de ambos, né? E muitas vezes dentro da igreja. Essa criação, a Bíblia vai chamar isso de secção. Então, é o torcedor do Fortaleza que não se dá bem com o torcedor do Ceará. É o homem que vota no Lula, que odeia quem vota no Bolsonaro. É o homem que gosta da seleção brasileira e é o brasileiro que torce para a Argentina ser campeão. Então, o brasileiro fica indignado. Como é que você é um brasileiro e torce para uma outra seleção? Hoje, como é que você vota no caba sem vergonha desse? Como é que você torce para um time rei que está na segunda divisão? Ixi, não posso falar não, né, pastor? Então, as pessoas criam para si as suas próprias barreiras. Quando eu estava na faculdade, a minha professora de sociologia fazia uma pesquisa no Lagamar. E ela disse que uma parte da comunidade do Lagamar não fala com a outra. Se um passar para o outro lado, mata. Se o outro passar para o outro, mata. E eu disse, e o que é que divide essa comunidade? O canal. Eu disse assim, professor, então você quer dizer que o canal é suficiente para que quem mora desse lado aqui não puder ir para o outro lado. Então, entende como nós somos grupistas? Gostamos de se pertencer a um grupo. E o problema é que muitas das vezes esse grupo vai em briga e desencontro com o outro, e muitas das vezes isso acaba chegando dentro da igreja. Isso acaba atingindo nós. E criamos aí algumas divergências dentro da própria igreja. Então, qual é o nosso diferencial? O que deve ser o nosso diferencial e o identificador de nós como cristãos? Se todo ser humano tem esse sentimento, e nós, como seres humanos, também temos, o que é que vai diferir nós, que somos discípulos de Cristo, do mundo lá fora? A resposta está nesse texto que a gente leu aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Irmãos, esse texto, o capítulo 13, o finalzinho do capítulo 13, a partir do versículo 31, ele faz parte do chamado o sermão de despedida de Jesus. Vai começar no versículo 31 de João e vai até o finalzinho do versículo 7, do capítulo 17. É lá onde nós vamos ter aquelas maravilhosas promessas.
do Consolador. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Vós sereis meus discípulos. É aqui que Jesus Cristo vai lavar os pés dos discípulos. É aquele sermão que é composto pela despedida de Jesus Cristo. Eles estão em uma sala comemorando a Páscoa. Lembra do texto? Jesus disse: vão e preparem a Páscoa para mim e para os meus discípulos. Eles estão ali, Jesus Cristo toma um cálice de vinho e toma um pedaço de pão e diz: esse é o sangue da minha nova e eterna aliança que eu vou fazer com vocês. Jesus Cristo ali institui a nova aliança naquela Santa Ceia. E é um momento de muita glória, um momento de muita alegria, mas é também um momento de muita tristeza para os discípulos, porque a hora de Jesus está chegando. Então, esses 4 capítulos é ocupado pelo discurso de despedida de Jesus Cristo. E é interessante que no versículo 31 começa assim: depois que ele saiu. Quem que saiu aqui? Quem saiu aqui foi Judas. A partir do momento em que está tendo essa refeição, Jesus disse: um de vocês vai me trair. E as pessoas e os discípulos começam a se perguntar: por acaso serei eu, Senhor? Serei eu, serei eu. Alguns cutucam João e dizem: pergunta quem é. João estava mais próximo de Jesus, pergunta quem é. E todos perguntando: serei eu, serei eu. Aí Judas pega e diz assim: Jesus, serei eu? Serei eu? Aí Jesus pega e diz assim: tu dizes. Aquele que põe a mão comigo no prato. E quem põe a mão junto com Jesus no prato é Judas, que é um sinal de falta de educação. Se o prato está rodando na mesa, se alguém mete a mão junto com você no prato, significa que você está querendo se apossar daquela oportunidade. E Judas é esse homem. E Jesus disse: o que você tem para fazer, vai e faça logo. Então ele sai. Quando ele sai, é que Jesus começa o discurso de despedida. Isso aqui pode ser uma coisa muito importante. O que Jesus vai falar aqui só serve para verdadeiros discípulos. O falso discípulo tem que sair. Aquele que não se encaixa vai sair. Aquele que é imaturo, Deus, ele não revela coisas a pessoas imaturas. Existem coisas dos mistérios divinos, da vida cristã, em que nós não estamos preparados para receber. Existe um processo de maturação para que Deus possa te trazer a algo maior. Existem coisas que nós não estaremos preparados para receber, se Deus nos colocasse por essa experiência. Então Judas precisa sair para que Jesus Cristo comece o seu discurso. O Senhor estava indo, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: agora o Filho do Homem é glorificado. Jesus Cristo está no jantar e a primeira coisa que ele vai dizer para os seus discípulos é: agora o Filho do Homem será glorificado. Mas o que é que vai acontecer? Nós sabemos o final da história. Jesus Cristo será crucificado. Jesus Cristo será morto. Os seus discípulos o abandonarão. O povo irá perder a fé em Cristo. Mas Jesus Cristo diz que esse é o momento onde ele será glorificado. Porque a crucificação, irmãos, é o ápice da obra de Cristo na terra. É aquilo pelo qual Cristo nasceu. É aquilo pelo qual o Verbo se fez carne. Ele se fez carne para morrer por nós. Quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus e disse: eu quero te fazer um pedido, Senhor, que na sua glória
os meus filhos possam sentar um à tua direita e um à tua esquerda. Aí Jesus diz assim: você não sabe o que você está me pedindo. Porque o momento de maior glória de Jesus foi a cruz. Era como se ele dissesse assim: você quer, filho, ficar do meu lado ou do outro? Tem certeza disso? Aí ele pergunta: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles, sem entender o que era o momento de glória de Cristo, diz: podemos? Aí Jesus dá uma profecia: realmente, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas não é agora. Estava falando da forma como eles morreriam. Mas Jesus Cristo entende que a sua missão, o momento mais glorioso dele, o momento mais glorioso do Cristo encarnado, do Cordeiro de Deus, era a consumação de sua obra na cruz do Calvário. Todas as coisas irão se cumprir agora em Cristo. Todas as profecias, todos os salmos, tudo que Isaías falou sobre o servo sofredor, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus, e Deus agradou moê-lo. Todas essas profecias, essa ânsia que as pessoas tinham a respeito do Messias, iria se cumprir agora, em Jesus. É por isso que o texto é muito forte. O Filho é glorificado. Deus é glorificado no Filho. É o momento mais importante da humanidade. É o momento que divide a nossa história, que divide a nossa existência. O Verbo vivo encarnado morreu para nos religar a Deus novamente. É uma outra dispensação. É um outro modelo de vida antes e depois da morte de Cristo. É por isso que ele fala: é agora, o Filho do Homem vai ser glorificado. Claro que as lideranças mundanas teriam a crucificação de Jesus como uma grande derrota. Teriam a crucificação de Jesus como o insucesso do movimento dele. O pregoeiro foi morto crucificado. Os discípulos o abandonam, voltam para suas cidades. Os discípulos no caminho de Emaús disse: Jesus pergunta para eles: para onde vocês estão indo? Nós estamos voltando. Mas por que vocês estão voltando? Não, Jesus, que era um homem poderoso em palavras, nós achávamos que ele era o Messias, mas ele foi morto. Esse era o sentimento. Quando Jesus diz para Pedro que ele vai morrer, Pedro disse: nunca deixarei que isso aconteça. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, você só pensa naquilo que é dos homens. Porque a morte de Cristo era o ápice da glorificação do Pai na terra em Cristo Jesus. E era esse o momento. Versículo de número 32. E se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim: que o poder de Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas na era vindoura, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja o cabeça de tudo. É a morte e ressurreição de Jesus Cristo quem coroa Jesus como o Rei eterno. O Rei pelo qual o seu reino nunca terá fim. O reino que, tanto naquela era como nas outras eras, o nome dele seria poderoso ao ser pronunciado. Talvez quem lesse uma coisa como essa no mundo antigo de Jesus, onde os grandes imperadores reinavam, soberanos, endeusados, diziam assim:
esse carpinteiro de Nazaré será o grande rei, onde o mundo todo irá conhecê-lo? Isso é impossível. Reinos se foram, imperadores e impérios caíram, religiões passaram, viram e passaram, ideias, filosofias, políticas, presidentes, governadores, reis, todos mortos. E hoje, quarta-feira, 20h30, nós estamos falando desse rei. Isso sim que é um reino poderoso, irmãos. O reinado de Jesus Cristo não se cumpriu segundo o modelo humano. Eles esperavam que Jesus Cristo fosse ser um rei que uniria um grande exército, que guerrilharia, que batalharia, mataria. Não. Jesus diz a Pilatos: Pilatos, o meu reino, ele não é desse mundo. Mas você é rei, tu dizes. E ele é o grande rei. Deus sujeitou todas as coisas ao poderio de Cristo. Versículo de número 33. Filhinhos. Irmãos, Jesus aqui, ele expressa o seu grande amor e carinho para com os seus discípulos. Ele chama ele de filhinhos. É uma palavra diferente para filhos. Literalmente no grego é diferente. Filhinhos. Jesus entende, ele recebe aqueles homens rudes, ignorantes. Aqueles homens que, tapados alguns deles. Os discípulos só se tornarão quem são na história da igreja muito depois. Enquanto Jesus estava ensinando, eram pessoas muito difíceis, irmãos. Pedro era sempre muito arrogante. João, que é o apóstolo do amor, pediu autorização a Deus para orar e pedir fogo do céu para consumir uma cidade, irmãos. Judas, que o traiu, Tomé, que não acreditou, eram homens difíceis, eram homens pescadores, aqui na nossa linguajada, eram matutos, eram bravos. E Cristo escolhe eles para institucionalizar o seu povo, sua igreja, através desses homens. Um pregador disse aqui uma vez nesse púlpito: Deus sempre se apresenta no palco de homens fracos. Eram homens muito limitados, muito difíceis. Por várias vezes nos evangelhos, você vai ver Jesus perdendo a cabeça com eles. Tem uma hora que Jesus disse assim: Senhor, por quanto tempo ainda vou estar junto com esse povo? Ele disse: meu Deus, por quanto tempo mais serei que... Irmãos, Jesus falava uma coisa, as pessoas entendiam outra, era uma coisa difícil. Mas aqui, Jesus os chama de filhinhos, mostrando para eles que, embora Ele seja Senhor dos céus e da terra, aqueles discípulos podem encontrar em Jesus uma relação de amor paterno. Eles encontrarão em Jesus a sua vida, sua salvação, o seu sentido de ser. Ele avisa, Jesus disse: estarei com vocês só mais um pouquinho de tempo. Está prevenindo os seus apóstolos de que a presença física de Jesus será tirada deles. Que toda a expectativa que ele tem será frustrada. Toda a expectativa que os apóstolos têm a respeito de Jesus irão por água abaixo. A expectativa que eles têm é mundana, é humana. E Jesus disse: vocês me procurarão e não me acharão mais. Por quê? Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Aonde Jesus Cristo está indo, nenhum de nós poderíamos ir. Ele está indo oferecer a Deus um sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. Quem é que pode aqui? Levante a mão quem puder oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Não, por isso que ele diz: aonde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não têm o caráter pleno de santidade para oferecer-se em sacrifício diante de Deus. Eu me oferecer como sacrifício diante de Deus
Eu sei que ele não faria isso, mas é a mesma coisa que Deus olhar, isso aqui que você tem para mim? É isso aqui? Porque eu sou um pecador. E Deus não aceita nada menos do que a perfeição. Para aplacar a ira divina tem que ser um sacrifício perfeito, sem pecado, imaculado, sem falha. Nasceu a partir do momento que saiu do ventre da mãe, até o dia em que morreu, nunca cometeu um pecado sequer. É isso que Deus quer. E aí, você pode dar? Eu não posso. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Versículo de número 34. Irmãos, se todo o restante da literatura bíblica se perdesse, e esses 2 próximos versículos sobrevivessem, nós já teríamos o bastante. Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento. Quando Deus tira o seu povo do Egito, diz: vocês serão meu filho, Israel é o meu filho, farei com você uma aliança, está aqui os meus mandamentos. E entrega para Moisés 10 mandamentos. Vivam e sigam pela lei e vocês encontrarão vida. Deixem de obedecer isso e vocês morrerão em seus pecados. Eu quero ter uma relação com vocês. Aqui está a minha lei, para que vocês vivam de acordo com a minha vontade. Quem deu a lei a Moisés, irmãos? Quem? Quem deu a lei a Moisés, irmãos? Quem deu a lei a Moisés? O próprio Deus. Nós estamos agora diante do próprio Deus. Diante de uma nova aliança. Aí Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento. Agora há pouco, ele inaugura a nova aliança. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. E seus discípulos comem e bebem. E ele dará agora um novo mandamento. Que mandamento é esse, irmãos? Que amem uns aos outros. Um escritor que eu gosto muito, chamado D.A. Carson, ele diz assim: o novo mandamento é muito simples. É como uma lição para crianças. Mas ao mesmo tempo é tão profundo o bastante para que crentes mais maduros sintam-se repetidamente incomodados por perceberem o quão problemático eles o entendem e o praticam. É tão simples como ensinar uma criança. Mas é algo, irmãos, que tem um valor eterno e muito profundo dentro da igreja. Que o tempo todo, por mais experiente, por mais crente que você seja, por mais tempo que você tenha da igreja, é um mandamento que sempre nos confronta. Será que eu estou amando o meu irmão como Jesus Cristo o amaria? Se você não é desafiado por esse mandamento, me perdoe, mas eu sou todos os dias. Do mais simples ao mais teologicamente capacitado. Do novo convertido ao veterano pastor de 50, 60 anos. Esse versículo nos coloca de joelhos. Esse mandamento é o grande desafio da vida do cristão. Não é à toa que ele vai dizer que é isso que irá nos identificar como discípulos. Ele diz: vos dou um novo mandamento. Não foi isso que ele falou? Mas amar o meu irmão não é um mandamento novo. Levíticos já falava que eu devia amar o outro como a mim mesmo. E que novo mandamento é esse? A novidade está, Jesus Cristo diz: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, vocês acreditam
que existem pessoas que odeiam a si mesmo? Ou isso é uma irrealidade? Uma pessoa que se joga no mundo das drogas, ele odeia a si mesmo. Uma pessoa que vive uma vida de autodestruição. Uma pessoa que pega uma moto numa avenida, se deita nessa moto, coloca toda a velocidade possível dela, passando as marchas com a mão. Tu já viu isso? Uma pessoa dessa, ele não tem amor à própria vida. Como é que ele vai amar alguém? Para ele é muito fácil amar alguém como ama a si mesmo, que ele não ama a si mesmo. Só que o mandamento agora é outro, irmãos. É amar o seu irmão como Cristo amou a igreja. Como Cristo nos amou. Amar o irmão como eu vos amei. É esse tipo de amor que considera o outro superior a você. Irmãos, isso é Cristo falando. Isso é a palavra de Deus dizendo. Ele está dizendo que o amor que Ele requer de nós é o amor que você pensa no melhor do outro antes de você mesmo. Rapaz, é muito difícil, não é, irmãos? É muito difícil. Mas amar o irmão como Cristo amou é um amor sacrificial. É um amor que considera o outro primeiro do que você. Não é mais amar o outro como você ama a si mesmo. É amar o outro mais do que o que você ama a si mesmo. Porque Cristo, pelo seu grande amor, pelo que nos amou, Ele se entregou em sacrifício por nós. É esse amor que Ele quer. Esse é o padrão do amor divino. E esse tem que ser o padrão do nosso amor também. Versículo de número 35. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim como... Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui para vocês. Quem aqui gostaria de experimentar mais de Deus? Quem aqui está insatisfeito com sua vida espiritual e gostaria de vivenciar coisas maiores? Você só conseguirá experimentar mais de Cristo quando você estar mais unido a Ele. Você só conseguirá ouvir a voz de Deus se você o conhecê-lo em intimidade. E só existe uma forma de você se unir a Deus. O padrão desse amor, do verdadeiro amor, era o que identificava Jesus com o Pai. Os discípulos sabiam que Jesus e o Pai eram um, porque Jesus amava de forma sacrificial. O amor que nos une a Deus, que me faz um com Jesus, que esse é o relacionamento pelo qual Deus nos chama, não é ser mais Jesus e o pastor Sidney. É Jesus e o pastor Sidney serem uma pessoa só. O amor do Pai estava em Cristo e o amor de Cristo estava no Pai. O amor que eles sentiam um pelo outro faziam com que eles fossem uma pessoa. E a única coisa que nos une a Cristo e a Deus e ao Espírito Santo, você quer fazer parte da Trindade, meu filho? Você pode, desde que você o ame como Jesus Cristo ama. O amor é o vínculo da perfeição. Esse amor sacrificial que fazia de Jesus um com o Pai. Amar um ao outro aqui não é uma opção que eu tenho que escolher. Não é uma opção que eu tenho que escolher. É uma marca de definição. A roupa que eu uso é uma opção minha. Se eu uso gravata, se eu não uso. Se eu uso paletó, se eu não uso. Se eu uso calça, se a minha irmã usa saia. Isso é opção. Amar o irmão da forma como Cristo amou não é uma opção. É uma marca de definição.
Ele disse que vocês seriam conhecidos como discípulos se vocês amarem. A negativa disso aqui também é verdade. Se eu não amo o meu irmão como Jesus Cristo amou, eu não sou um discípulo de Cristo. Se eu não ajo com o amor sacrificial pelo meu irmão, eu não sou um discípulo de Cristo. Não é uma opção, é uma marca. É uma marca. É o que me define. É o que me diz para o mundo se eu sou crente, se eu sou um cristão ou não. É o amor que eu tenho para com meu irmão. Não sou eu que estou dizendo isso, irmão. É Jesus Cristo. Para a gente finalizar. Irmãos, por que muitas vezes nós nos sentimos à vontade de considerar este mandamento, para não considerar esse mandamento com a seriedade com que é devida a ele? Por que a gente se sente tão à vontade de olhar para um texto como esse aqui e não dar a ele uma devida seriedade? O que acontece conosco, irmãos? Que um desamor dentro da igreja não nos incomoda. A gente pega um texto desse aqui, ai que legal, muito bonito, nossa, o irmão falou tão bom sobre amor. E não sabe que isso aqui é desrespeito à nossa vida eterna. Existem muitas áreas da igreja que você pode demonstrar amor pela comunidade. Amor para com os irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Ninguém nunca disse que era fácil. Como diz o pastor Malafaia, que é moleza, a única moleza na vida, irmãos, é pudim e raspadinha de mamão. É mole. Mas a vida cristã não é mole, irmãos. Amar quem te faz o mal. Não falar mal de quem te feriu. Estender ajuda a quem virou as costas para você. As nossas palavras, elas são fonte de vida e de morte nas pessoas. Mas existem crentes que dizem assim, eu falo o que vier na minha cabeça. Eu não me importo. Eu não quero saber, eu vou falar a verdade, não importa quem doer. Me explica como isso se encaixa nesse texto aqui. Me diga, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, como que crentes que falam mal de outro dentro da igreja se encaixam num texto como esse? Que se dizem discípulos, que se dizem uma comunidade, e que está cheia de grupos, falando mal um do outro. Irmãos, me ame. Não tenha raiva de mim, não. Eu falo isso por amor a vocês, por amor a nós. Eu quero que a nossa comunidade seja todos os dias mais unidas. Eu quero que nós ajudemos uns aos outros. Eu quero que cheguemos a um nível em que o amor um ao outro seja a coisa mais simples que aconteça nesta igreja aqui. A minha igreja, o meu povo. Vocês são meus irmãos. O meu sonho, o meu desejo é que cada dia essa igreja seja mais avivada, não no pular, no poder do Espírito, nos milagres. Eu quero que a nossa igreja seja avivada no amor, no amar um ao outro, no desconsiderar sua razão. Ah, eu tenho razão, eu vou falar. Irmãos, isso não é cristão. Cristo tinha toda a razão do mundo de nos mandar para o fogo do inferno. E Ele não o fez. Pelo amor sacrificial. E é esse o amor, não menos que isso. Se eu não estou conseguindo fazer isso, aí é um problema meu. Eu preciso melhorar todos os dias. Mas esse é o padrão que a gente tem que alcançar. Esse é o padrão que nós temos que alcançar. E não é impossível. Não é impossível, irmãos.
devemos estar unidos a Cristo. E nós vamos alcançar esse objetivo. Que nós possamos sair daqui hoje com essa reflexão, irmãos. Oh Senhor Deus, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Oh Senhor Jesus, nós temos tanto que aprender, meu Deus. Meu Senhor Jesus, nós entregamos para Ti a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa igreja, os nossos irmãos. Nos ensina, ó Deus, a amarmos uns aos outros e a cumprir os Teus mandamentos, ó Pai. A Tua palavra diz que os Teus mandamentos não são pesados, ó Deus, mas é porque a nossa alma está cheia de outras coisas. Que o Senhor possa nos esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar, ó Deus, daquilo que nos afasta de Ti. E que nós possamos, ó Deus, enquanto comunidade, crescer amando poderosamente um ao outro, ó Deus. Considerando o outro mais importante do que a si mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudar o aflito, a socorrer o necessitado. Dá-nos a sensibilidade, ó Deus, para enxergar a necessidade do outro irmão. Dai-nos, ó Deus, a coragem e a disposição de não esperar pelo outro para fazer o que o Senhor ordena. Que o Senhor possa despertar na nossa igreja, em nossa comunidade, um desejo por serviço na igreja, por ajudar um ao outro, por amar um ao outro, por orar pelo outro, por orar pela sua liderança, por orar, ó Deus, para aqueles que estão em eminência. Oh Senhor Jesus, entregamos a Ti a nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, enquanto igreja, enquanto comunidade. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ensina segundo o Teu bom propósito, segundo a Tua boa vontade, ó Deus, porque ela é perfeita, santa e agradável.